Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. Estamos aqui no item de seção de data, int e calc. Então, como que funciona isso? Anteriormente, nós vimos que podemos utilizar dentro do Lingo sets, na seção de sets. E quando nós utilizamos os nossos sets, muito provavelmente você vai ter parâmetros, você vai ter informações que você tem que registrar. Para registrar essas informações, você vai utilizar principalmente a seção de data. Além disso, pode utilizar em auxílio a seção de init e a seção de calc. Então, como que funciona? Quando nós temos um modelo que ele vai ter o set, vamos ter que registrar essas informações. Então, para definir quais são os membros e os valores desses membros, dos seus atributos, você vai ter a seção de data. Além disso, o Lingo disponibiliza o init section, ou seja, a seção init. Lá, você consegue definir os valores iniciais que o Lingo vai tomar para solucionar o seu modelo. E também existe a seção de calc section, que lá você consegue fazer alguns cálculos das informações que você colocou na sua seção de data. Então, vamos ver passo a passo cada um desses itens. Para começar, nós vamos começar com a seção de data. Nós já vimos anteriormente como que funciona. Então, no seu modelo, provavelmente você vai ter a seção de sets no início, que você vai entrar com sets registrar o seu set e os seus membros e os atributos, e depois você termina com o end set. Para iniciar a seção de data, você vai escrever data, o data pode ser maiúsculo ou minúsculo, e depois você vai colocar end data, que também vai ser minúsculo ou maiúsculo, fica a seu critério. Aqui nessa seção, você vai registrar da seguinte maneira. Você vai colocar a sua lista do objeto e o valor dessa lista. Então, vamos entender aqui. Nós temos esse primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, nós temos um set, que se chama set1. Ele possui 3 membros, A, B e C, e 2 atributos, o atributo x e y. Aqui embaixo, ele registrou os valores do atributo x e y para cada um dos membros que eu tenho nesse set. Então, olhando aqui, eu sei que o 1 é uma informação do atributo x, assim como o 2 e o 3. Então, o 1 é de qual membro do nosso set? É justamente do A, porque ele é o primeiro item. Depois eu tenho o 2, que é referente ao B, eu tenho o 3, que é referente ao C. Então, em relação ao atributo x, o A tem um valor de 1, o B tem um valor de 2 e o C tem um valor de 3. Imagine que o x seja o custo. Então, o custo de cada um itens do meu membro seria exatamente 1, 2 e 3. A mesma lógica nós temos aqui para o y. Então, em relação ao atributo y, o membro A tem o valor 4, o membro B tem o valor 5 e o membro C tem o valor 6. Observe que aqui o uso da vírgula é opcional. Só que nós temos outra maneira de escrever exatamente isso. Como que nós escrevemos? Dessa que está aqui embaixo. Nós colocamos sets, set1, os membros, os atributos, encerramos sets e abrimos seção de data. Só que agora, ao invés de colocar primeiro o x e depois o y, ele coloca x, y, e aí depois coloca os membros. Só que como que funciona agora? Quando o Lingo estiver lendo isso daqui, ele sempre vai começar pela coluna. Então ele sabe que o x possui todos os itens que estão no primeiro local de cada uma dessas linhas. Então eu tenho o x com valor de 1, 2 e 3, exatamente como nós tínhamos antes. E o valor de y, ele é o segundo item. Por quê? Porque primeiro é o x e depois é o y. Então, o segundo item de todas as linhas é referente ao y, que no caso é o 4, 5 e 6, exatamente como nós temos aqui anteriormente. Só que nós podemos ainda escrever isso de outra maneira. O Lingo te permite escrever isso daqui de diversas maneiras. Então, vamos ver aqui outro exemplo. Observe agora na seção de sets, eu só tenho set1, x e y. Olhando somente isso daqui, eu não sei quantos membros eu tenho na minha seção de set. Por quê? Porque ele definiu
os membros da nossa seção de set justamente na seção de data, que é possível. Então, para isso, ele repetiu o nome do nosso set e falou A, B e C. Observe que eu tenho que ler sempre pela coluna. Então, o A tem um x igual a 1 e o y igual a 4. O B tem um x igual a 2 e o y igual a 5. E o C tem um x igual a 3 e o y igual a 6. Exatamente como nós vimos aqui anteriormente e aqui também. Então, quando você quiser colocar o seu membro na seção, o membro de um set na seção de data, basta repetir aqui o nome do seu set e colocar quais são os seus membros. O manual recomenda que você faça dessa maneira daqui. Por quê? Porque dessa maneira, se você alterar quais os membros do seu modelo, você não precisa alterar na seção de set. Você alteraria somente na seção de data. Quando você tem modelos um pouco mais complexos, você vai importar isso de arquivos externos. Então, pouco vai importar onde você vai deixar essa informação. Por quê? Porque ele vai puxar isso de um arquivo externo. Não se preocupe, nós vamos ver isso daqui um pouco mais para frente. Mas aqui fica a seu critério qual maneira você vai utilizar. Todas vão funcionar e, do meu ponto de vista, não faz tanta diferença você colocar os seus membros na seção de set ou colocar na seção de data. Eu acredito que na seção de set, visualmente, fica mais fácil de ler o modelo, mas você pode colocar também na seção de data, como é recomendado aqui. Eu particularmente gosto mais desse primeiro modo que está aqui dos exemplos. Mas dando continuidade, nós podemos escrever na seção de data matrizes. Então como que nós fazemos isso? Nós temos aqui um modelo, que eu tenho o armazém e os clientes, é um modelo de transporte. Nós entramos com os nossos sets e aqui nós temos dois modelos de seção de data. Na primeira seção de data, nós primeiro colocamos os clientes, depois os armazéns e depois a nossa matriz de custo. Depois entramos também com a capacidade e com a demanda. Outro modo de escrever isso seria entrar com os clientes, só que a informação de warehouse, ou seja, dos armazéns, juntar junto com a informação de custo. Então eu tenho aqui a informação dos meus armazéns, que é W1, W2 e W3, junto com a nossa matriz de custo. Observe que é exatamente essa matriz que nós temos aqui. Então aqui eu sei exatamente qual é o custo de cada um dos transportes. Por exemplo, do armazém 1 para o cliente 1 tem um custo de 6. Do armazém 1 para o cliente 2 tem um custo de 2. Até que para o armazém 3 para o cliente 4 nós temos um custo de 5. Depois ele também entra aqui com a capacidade e a demanda. Observe que em um ele coloca com a vírgula e em outro ele coloca sem a vírgula. Por quê? Porque o uso da vírgula aqui é opcional. Relembrando, a vírgula aqui é utilizada para separar os itens, que é opcional. Se você tiver um número decimal, você deve colocar o ponto final. Então aqui também são diversos modos de colocar sua data. Se você achar isso daqui complexo, use o manual mesmo, use mais fácil, porque às vezes você pode acabar se confundindo e registrando alguma informação errada. É importante saber que sempre que você fizer o seu modelo, você solucione e lá no relatório de solução você veja se realmente se você está realmente expressando a informação da maneira que você quer que ela seja representada. Ou seja, quando você soluciona o seu relatório, soluciona o seu modelo e tem um relatório de solução, olha o relatório de solução e vê se está registrado realmente da maneira que você quer os valores. Veja se realmente cada um dos custos está correto para cada um dos armazéns e clientes, ou o que for no seu modelo. Então, nos próximos vídeos, nós vamos ver outras informações sobre a seção de data, vamos ver a fundo, inicialmente, a seção de init e a seção de calc. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!